Muito bem, então a gente analisou a tabela de frete. Agora nós vamos analisar as tabelas relacionadas ao orçamento, né? Então, uma das funções que a gente viu que o módulo de vendas, né, que esse módulo aqui, vendas e faturamento, ia ter, é a realização de orçamentos. Esses orçamentos, então, que posteriormente a gente pode transformar em vendas, né? Muito bem. O que a gente vai ver agora é justamente isso, são as tabelas de orçamento. Um orçamento, ele antecede a venda, né? É a operação que antecede a venda. O orçamento ocorre quando o cliente vai em uma loja, ou vai na loja, ou faz por telefone ou por e-mail, solicita um orçamento. Nesse orçamento estão incluídos os produtos, né? O cliente recebe esse orçamento, né? Pode ser impresso ou não impresso. Se o orçamento estiver ok e o cliente continuar interessado, ele efetua a compra. Então, no sistema da empresa que está comercializando os produtos, que realizou o orçamento, aquele orçamento transforma-se em uma venda. Ok? Então, o que a gente vai ver agora é o orçamento. Por esse motivo, né, acaba que o orçamento ele tem que ser muito parecido com a venda, né? Porque ele é uma venda, ele é o registro que antecede a venda. O orçamento, assim como as condições de pagamento que nós vimos anteriormente, ele está em uma estrutura mestre detalhe. Então eu vou ter um orçamento pedido, cabeçalho, e eu vou ter um orçamento pedido detalhe. Tá? O orçamento pedido cabeçalho tem estas informações, né? Onde eu tenho o vendedor que realizou o orçamento, a transportadora, possível transportadora que vai realizar o transporte, o ID do cliente, as condições de pagamento que o cliente solicitou, o tipo, né, se é um orçamento ou se é um pedido, o código e outras informações, né, cadastro, a validade do orçamento, o tipo de frete, se é por conta do emitente ou se é por conta da empresa ou do destinatário, por conta do fornecedor ou do destinatário, os valores, né, de subtotal, de frete, de comissão e o status do pedido do orçamento, né? O orçamento ele pode estar em um status inicial de montagem ainda do orçamento, ou ele pode estar em um status já de produção, ou em diversos outros status que nós vamos ver quando a gente mostrar lá a aplicação cliente. Então, esse aqui é o cabeçalho do orçamento. Nós temos o detalhe do orçamento. O detalhe do orçamento refere-se aos produtos que compõem aquele orçamento que a gente está realizando para o cliente. Tá? Então, eu tenho aqui, evidentemente, o item mais importante do detalhe do orçamento é o produto. Né? E aqui a gente tem as notas características desse detalhe associado a esse produto, ou seja, as quantidades, os valores e assim por diante. Muito bem. Visto isso, então, nós vamos agora partir para os DTOs. Lembrando que você pode estar em dúvida e estar se perguntando o seguinte: como é que chegou-se a essa estrutura aqui de orçamento e essa estrutura aqui de detalhe, né? Isso daqui, essa estrutura, ela não é única em todos os ERPs, né? Não quer dizer que todos os ERPs vão ter essa estrutura, mas essa estrutura foi aquela que chegou-se mediante a discussão e durante o levantamento de requisitos desse módulo, chegou-se nesses campos para compor essa tabela. É isso, tá ok? Então pode ser que você esteja aí se questionando por que não tem, poderia ter outros campos ou que poderia ter menos campos, né? Mas durante o levantamento de requisitos, chegou-se à conclusão que estes campos eles eram suficientes e necessários
para que a gente tivesse um orçamento razoável, né? Tabelas de orçamento razoáveis, tá? Isso vale não só para o orçamento, mas para todas as outras tabelas que eu já mostrei e todas as outras tabelas que compõem aqui a nossa base de dados, tá? Muito bem, então vamos ver os DTOs e os respectivos arquivos de mapeamento. Então aqui a gente tem todos os campos que compõem a tabela, tá? O orçamento. Além dos campos que compõem a tabela, assim como chave primária e as chaves estrangeiras, que são representadas por outras classes, nós temos também a nossa lista de detalhes, tá? Então aqui nós temos a lista de detalhes. Muito bem. Nós temos também o nosso arquivo de mapeamento para este cabeçalho. Aqui está. Onde nós temos todas as propriedades da tabela, nós temos a associação do DTO com a tabela no banco de dados, e aqui nós temos as propriedades, inclusive as chaves estrangeiras, que estão mapeadas para as classes que eu já mostrei no DTO. Então é esse arquivo HBM que faz essa amarração entre a tabela e o nosso DTO. Todas as propriedades da tabela do DTO estão mapeadas, com exceção da nossa lista, né? A lista é tratada isoladamente, ela é tratada em um controle manual, né? Bom, você pode se perguntar por que isso aí não tem como isso aí ser automático? Tem. Utilizando o NHibernate, a gente tem como fazer o tratamento automático desse mapeamento, tá? No entanto, para isso, eu teria que incluir referências bidirecionais na minha tabela de cabeçalho e na minha classe DTO de cabeçalho e na minha classe DTO de detalhe. E trabalhar com referências bidirecionais em que eu vou acabar tendo referências circulares, né? Tanto o cabeçalho referenciando o detalhe, quanto o detalhe referenciando o cabeçalho, ocasiona alguns problemas com o WCF, que é o nosso framework de comunicação, e acaba adicionando complexidade à aplicação, tá? Então, como aqui o objetivo não é abordar tópicos avançados de WCF ou tópicos avançados de NHibernate, a gente eu optei por desenvolver ou implementar de forma mais simples, tá? Ou seja, fazendo o controle manual deste tipo de operação, trabalhar com detalhes, né? Então, por esse motivo que lá no meu HBM eu não encontro nenhum tipo de referência a essa lista. Continuando, então, a gente tem aqui nosso DTO de detalhe com os campos que nós já vimos, inclusive com a nossa chave estrangeira para produto, né? Se nós observarmos aqui a chave estrangeira para produto, e se a gente observar em relação àquilo que eu mencionei há poucos instantes, aqui eu teria uma chave estrangeira para venda cabeçalho, que é a tabela PAI. Observe que para esse caso aqui, eu estou mapeando como uma propriedade simples e não como uma propriedade complexa, vamos assim dizer. Tá ok? Por que isso? Justamente para evitar as referências circulares, ou seja, uma venda detalhe referenciando uma venda cabeçalho e uma venda cabeçalho por meio da sua lista de detalhes referenciando os objetos de detalhe, aqui o orçamento pedido venda detalhe. Bom, tirando esta observação, os demais mapeamentos aqui normais, né? Vamos ao HBM. Então aqui eu tenho o relacionamento do DTO com a tabela, chave primária, mapeamento da minha referência, né? Da minha propriedade complexa, da minha classe produto. E aqui então eu tenho minha propriedade que poderia ser uma propriedade complexa, né? Mas que, no entanto, é uma propriedade que eu resolvi mapear de forma simples, da mesma forma que eu efetuo o mapeamento das demais propriedades. Tá? Muito bem, então mostrei as tabelas, mostrei
os DTOs, mostrei os HBMs. Tem mais uma classe que a gente vai ter que ver, que é a classe de DAO, o orçamento DAO, da mesma forma como eu tinha em condições de pagamento. Tá? Então aqui nós temos o nosso orçamento DAO, que estende, é uma extensão, uma especialização do nosso NHibernate DAO, né, que é a superclasse, e o construtor passa para a classe base a seção que ele recebe como parâmetro, a seção do NHibernate. Nós temos aqui como primeira operação implementada o save or update, onde eu recebo um objeto e chamo a minha classe base, solicitando que ela faça a persistência ou atualização. Na sequência eu faço uma exclusão, uma listagem de todos os detalhes que estão associados a esse cabeçalho e faço a respectiva exclusão. Posteriormente, eu faço a persistência da lista de detalhes que veio no meu objeto. Ou seja, eu removi aqueles que estavam gravados no banco e persisti novamente os novos detalhes que vieram. Tá? Atribuindo, evidentemente, o ID do cabeçalho que eu persisti nesta linha de comando. Ao final, eu disparo um flush. Na sequência, o método de seleção, né? Onde eu recebo aqui um elemento de cabeçalho de filtro. Nós vamos então chamar a classe base, a superclasse, efetuar a seleção, vai listar uma série de objetos, e aí nós vamos percorrer toda a lista de objetos de cabeçalho. Tá ok? Na sequência, aí nós vamos percorrer essa lista instanciando o DAO, né? Que é o DAO de detalhe, passando a mesma session que nós recebemos o construtor desse DAO de cabeçalho, obtendo a lista de detalhes a partir do ID do cabeçalho, e aí então, caso seja nulo, atribuindo uma lista de detalhes vazia, com nenhum elemento. Caso não encontre nenhum detalhe para aquele cabeçalho, né? Select página, mesma estrutura, tá ok? Né? Só que os parâmetros são diferentes, são os parâmetros que eu já falei anteriormente. Primeiro resultado, quantidade de resultados de objeto de filtro. Obtenho a partir da superclasse a lista, a página, melhor dizendo, de resultado de cabeçalho. Percorro essa página de cabeçalho e para cada elemento de cabeçalho eu vou buscar os elementos de detalhe. Ok? Se não encontrar nenhum elemento de detalhe para o cabeçalho em questão, eu vou instanciar então uma lista de detalhes vazia. Aqui então a exclusão, né? Nós observamos aqui, é aquela mesma exclusão que eu fiz lá no condições de pagamento, que também faço aqui quando eu vou fazer a persistência, né? Seleciono os elementos, faço a exclusão dos elementos de detalhe e na sequência eu faço a exclusão do cabeçalho, chamando a superclasse, o método da superclasse. Ao final eu chamo session.flush. Tá ok? Vamos executar as operações associadas a este serviço. Antes, porém, vamos dar uma olhada na nossa interface. 4 operações básicas, né? Exclusão, persistência ou atualização, seleção normal e seleção de página por página. Nós temos o serviço, e o serviço vai chamar então o nosso DAO, né? Aquelas mesmas operações que nós já mostramos anteriormente, chamando o orçamento DAO, que é o DAO especialista para trabalhar com a classe objetos da classe orçamento, né? Das tabelas de orçamento. Agora sim a gente executa. Então aqui está.
Selecionar o orçamento, vou invocar. Aqui então eu tenho o orçamento, né? Neste caso aqui eu tenho 3 registros, tá ok? De orçamento no banco. Eu vou consultar o primeiro. E aqui eu vou ver, ó, que este primeiro, a lista detalhe, não tem elementos. Vamos para o segundo. Neste segundo detalhe, esse orçamento cabeceira já tem um orçamento detalhe, né? Tá ok? E o terceiro, vamos ver. O terceiro também está vazio, né? A lista de detalhes, tá ok? Muito bem. Em relação ao orçamento era isso. E na sequência nós vamos continuar aqui nossa análise do servidor.